Quando a gente fala das consequências, então, do feminismo nas famílias de modo geral, basicamente duas coisas ocorreram com a família durante esse período em que o feminismo entrou: o controle da natalidade e a proposta do aborto. Quando a gente fala então sobre o controle da natalidade, uma das pessoas mais influentes para a adoção de métodos anticonceptivos no mundo foi uma mulher chamada Margaret Sanger. Ela foi uma feminista do tempo da primeira onda, só que ela já tinha ideias que reverberaram depois na segunda onda a respeito da libertinagem sexual. Bom, ela era uma espécie assim de pensadora eugenista. O que é uma pensadora eugenista? Ela tinha crenças e dava sugestões de práticas que pudessem supostamente melhorar a qualidade genética da população, baseada na ideia de que algumas raças eram consideradas superiores. Em outras palavras, ela fazia manipulação genética. E o seu trabalho ele foi defendido pela Fundação Rockefeller. Então, a Fundação Rockefeller é um dos órgãos sociais mais influentes e mais conhecidos do mundo, e eles investiram dinheiro na pesquisa da Margaret Sanger. E aí, a partir dos seus métodos e das suas pesquisas, ela lançou métodos de controle de natalidade, como a distribuição de preservativos e pílulas anticoncepcionais já naquela ocasião. Então, o que era considerado uma bênção, uma ideia de ter filhos, e aí é claro que essa questão de ter filhos e a quantidade de filhos, isso é de casal para casal, de família para família. Entretanto, sob uma perspectiva cristã, isso não era algo discutido, não era algo definido. A igreja não entrava nessas questões de dizer quantos filhos uma família cristã deveria ter. Mas quem entra com a ideia então de uma superpopulação e do perigo de uma superpopulação e da necessidade então desse controle político de natalidade foi essa feminista, a Margaret Sanger. Com isso então, na época da minha avó, por exemplo, minha avó teve 10 filhos, 11 filhos. A minha outra avó teve 9 filhos. A minha mãe já teve 2. O meu irmão teve 1. Então, olha só como que em 3 gerações essa noção de controle de natalidade já está bastante embutida na nossa cultura, e automaticamente essa questão da redução. Haja vista que nós já começamos a enfrentar aquele problema econômico de pessoas da nossa geração, quando nós envelhecermos, nós seremos em número mais idosos do que jovens no Brasil. E aí como é que vai fazer para pagar a nossa aposentadoria? Apesar de que dizem que pastor não aposenta, né? Não jubila, então tudo bem. Mas vamos lá. A outra modificação feita na família de uma forma mais geral é a aprovação do aborto. Algumas famílias não veem problemas em abortar. Sob aquela perspectiva do estudo bíblico que nós demos aqui, daquelas 3/5 a respeito do aborto, nós vimos que, sob todas as condições, de modo geral, seria pecado abortar. E aí nós não vamos entrar aqui no meandro daquela questão do estupro de pré-adolescentes e tudo, porque não tem necessidade, nós já falamos sobre isso. Mas o que nós queremos dizer é que o aborto, fora da perspectiva do diagnóstico clínico de que a mulher poderia morrer se ela continuasse mantendo a gestação, ou seja, essa excepcionalidade, essa exceção à regra, tirando essa condição, muitas famílias não veem problema em abortar. Ou seja, isso já se tornou parte
da cultura das famílias de modo geral, aquela noção, aquela ideia de que diante da insatisfação ou do não planejamento é possível abortar. E essa Margaret Sanger, que tinha o seu pensamento eugenista e foi financiada pela Fundação Rockefeller, ela também defendia abertamente o aborto, e ela foi uma das pioneiras a fazer essa defesa do aborto, ao ponto de que ela fundou a Planned Parenthood. Essa Planned Parenthood é a maior clínica de aborto do mundo contemporâneo, na atualidade. Atualmente essa é a maior clínica de aborto. E foi fundada pela Margaret Sanger. Ou seja, o nível de influência dela sobre as famílias, automaticamente, né? Sendo ela uma feminista, podemos dizer que o nível de influência do feminismo, até de uma forma imperceptível, inconsciente, está bem enraizado já, está bem presente já na nossa geração. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a consequência do feminismo, então, na igreja. Há uma tendência das pessoas de acharem que a igreja, porque ela teme a Deus, porque ela conhece a palavra de Deus, então ela está imune ao feminismo. Isso não é verdade. Infelizmente, a própria falta de conhecimento bíblico, talvez uma falta de temor a Deus, e talvez a própria condição do desconhecimento filosófico e histórico das motivações escusas, ocultas do feminismo, fizeram com que muitas mulheres aderissem então ao que a gente chama hoje de feminismo cristão, que para mim a expressão já é um contrassenso, né? Ela é autocontraditória, é feminista e cristã ao mesmo tempo. Como é que é isso, né? Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Então, esse feminismo cristão, ele tem uma pauta também que é considerada a pauta principal, que seria a igualdade entre homens e mulheres na perspectiva moral, na perspectiva social, na perspectiva espiritual e, consequentemente, na perspectiva cristã. Então é como se fosse uma adaptação da pauta do feminismo secular ao ambiente cristão. Eu peço a mesma coisa e no final eu gospelizo a expressão, dizendo assim, porque eu também estou buscando uma igualdade na perspectiva cristã. Isso aí é o que a gente satiriza, ironiza na teologia, que a gente chama de gospelização do termo, né? Você torna gospel. Como é que você torna algo evangélico? Quando você põe a palavra cristão no final, aí para todos os efeitos, aquilo ali pode ter o envolvimento de cristãos. Bom, e de onde viria então? Qual seria a origem da teologia feminista? Porque se elas se dizem cristãs e ao mesmo tempo feministas, e dizem que estão buscando uma igualdade entre homens e mulheres numa perspectiva moral, social, espiritual e cristã, é porque automaticamente elas desenvolveram também um caminho supostamente bíblico que justificasse a sua posição. Automaticamente elas criaram também uma teologia feminista. E o que diz essa teologia feminista? Vamos falar um pouquinho da origem dela e aí sim o seu conteúdo. A origem delas, da teologia feminista, está na teologia católica da libertação. Por quê? A teologia católica da libertação, ela é de amplo espectro. É muito interessante perceber que
você pode criar uma teologia que serve como uma espécie de norte, e dentro dela ou dela advirem outras, nascerem outras teologias. Então a teologia católica da libertação, ela enfatiza a experiência cristã de libertação dos oprimidos, daqueles que são socialmente oprimidos, e faz uma crítica ao cristianismo histórico, tradicional, confessional, que seria um desapego à ortodoxia cristã, um desapego às doutrinas cristãs, um desapego a essa importância de morar na Nova Jerusalém, um desapego a essa importância escatológica de vivermos hoje em função do reino de Deus e aguardarmos a volta do Senhor Jesus, para substituir isso por um discurso que atenda à necessidade social do oprimido. Então, se ele for pobre, se ele for preto, se ele for mulher, se ele for gay, ele encontra então dentro da teologia da libertação uma espécie assim de guarda-chuva, um respaldo filosófico, não é, pseudo-teológico, que supostamente justificaria essa necessidade desse tipo de teologia. Com isso, então, a teologia feminista, ela vai colocar a mulher como oprimida dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja. Consequentemente, ela tem então a necessidade de ser liberta dessa opressão. Como ela será liberta? Se ela for respeitada em suas demandas. Quais são suas principais demandas? Aquela pauta que eu citei: igualdade entre homens e mulheres, na perspectiva moral, social, espiritual e cristã. É claro que nós não vamos trabalhar aqui hoje uma resposta para isso, porque tem a quinta-feira que vem, que é um estudo completo sobre a resposta cristã ao feminismo em todas as suas nuances, inclusive o feminismo cristão. Mas é também um contrassenso, porque em momento nenhum a Bíblia me ensina que homens e mulheres são diferentes diante de Deus. Eles são diferentes no que concerne a sua funcionalidade biopsicossocial, biológica, psicológica e social. E essas diferenças são complementares. Elas são necessárias porque são complementares. As características existenciais que uma mulher possui, um homem não vai nunca conseguir tentar, nem por imitação, fazer igual. E o contrário, as características existenciais que um homem tem, uma mulher nunca vai conseguir fazer, nem tentando a mais perfeita imitação. Mas quem nos colocou nessa condição, quem nos criou assim, foi o próprio Deus. Então, espiritualmente, e na condição daquela filiação a partir de Cristo, é claro que nós somos iguais. Agora, para efeito de envolvimento com a criação, de cumprimento do mandato espiritual, do mandato social e do mandato cultural, é evidente que homens e mulheres precisam necessariamente ser diferentes, sim. Essa questão da igualdade, esse feminismo cristão busca, a gente vê assim algumas igrejas que tem somente uma pastora, bate alguma coisa daí ou não tem relação? Bom, há uns anos atrás não se falava muito sobre isso, mas tem alguns autores que eles estão propondo isso agora, após algumas pesquisas, após alguns estudos. Não dá para dizer assim o nível de veracidade da fundamentação, mas assim, pelo menos o discurso tem muita lógica, de que provavelmente o surgimento de pastoras viria exatamente daí, dessa influência do feminismo cristão na igreja. Mas é muito mais complexo do que isso, porque você teria que ver historicamente quando surgiram as primeiras pastoras, e se havia, do ponto de vista de uma prerrogativa motivacional, filosófica,
se havia por trás algum intento ou alguma influência de discurso feminista nessa prática de uma igreja aceitar o ministério pastoral feminino, a ordenação pastoral feminina. A IBEC, por exemplo, não aceita, são só pastores, não há pastoras na Igreja Batista em Cristo. Mas nós temos toda uma teologia que justifica o fato de não termos, mas não quer dizer que porque não temos, usamos o discurso de que as igrejas que têm pastoras são feministas. Eu não tenho competência para isso, entendeu? Mas é uma excelente pesquisa, é uma excelente pergunta. Há de se dar uma boa pesquisa aí para a gente verificar. Se eu me lembrar, aí eu vou pesquisar durante a semana para poder trazer essa resposta também na próxima quinta-feira, ok? Então vamos lá. Então a gente já sabe a origem da teologia feminista. Ela advém da teologia católica da libertação. O seu guarda-chuva, o que há por trás é a teologia católica da libertação. E qual é então o conteúdo dessa teologia? Deixa eu achar aqui. Sim, um dos textos aqui de pesquisa já sugere isso. O autor coloca da seguinte maneira, que as principais questões do feminismo cristão que eles advogam na sua teologia serem a favor da ordenação de mulheres ao pastorado, serem contra a dominação masculina no casamento, ou seja, não aceitam que o homem seja o cabeça, o reconhecimento de habilidades espirituais e morais das mulheres em pé de igualdade com os homens, direitos reprodutivos, ou seja, se a mulher não quiser ter filho, meu corpo, minhas regras, gospel, e a busca de um Deus que também seja considerado feminino, ou que ele seja pelo menos transcendente ao gênero, isto é, esteja acima das definições de masculino e feminino. Ora, irmãos, se o feminismo cristão requer como pauta na sua teologia que Deus transcenda o gênero, muito provavelmente essas pessoas não conhecem, não entenderam então a Bíblia, porque é evidente que sermos imagem e semelhança de Deus não tem a ver com anatomia, ok? Por quê? Porque se o homem fosse anatomicamente semelhante a Deus, como justificaríamos a anatomia da mulher? E se a mulher fosse anatomicamente semelhante a Deus, como justificaríamos a anatomia do homem? Então é claro que essa condição de imagem e semelhança de Deus está presente na nossa humanidade. O que nos torna humanos é o fato de que somos imagem e semelhança de Deus. Isso é, há atributos, características que Deus comunica, isto é, que Deus distribui, que Deus compartilha, que Ele mesmo possui, Ele compartilha conosco. Então, nossa capacidade de pensar, por exemplo, nossa capacidade de imaginar, nossa capacidade de nos emocionarmos, de termos vontade própria, tudo isso vem de Deus, além de outros atributos. Então, é claro que são atributos psicológicos e espirituais para a nossa funcionalidade, inclusive atributos morais. Isso não tem a ver com os aspectos físicos. Então, para uma feminista cristã dizer que Deus tem que transcender o gênero, ela não conhece Deus, porque é óbvio que Deus transcende o gênero. Isso é autoevidente. Deus já se revela como alguém que transcende o gênero. Ele não é nem homem e nem mulher. Deus não tem gênero, não tem sexo. Então, por aí já se vê o equívoco interpretativo, o equívoco de crença da teologia feminina.
Mas enfim, né? Bom, então vamos para as consequências do feminismo nos papéis masculino e feminino. Para começar, vamos definir o que é papel na perspectiva do feminismo. Então, para os teóricos do feminismo, para os pensadores, os filósofos, aqueles que defendem, aqueles que pensam a respeito do feminismo, papel seria nada mais, nada menos do que uma construção social. Então, vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem bem. Então, quando os pais e os professores, eles estão educando as crianças, eles estão apenas reforçando disposições, atitudes e comportamentos típicos de cada sexo. Se for menino, na perspectiva do feminista, os pais e os professores estão reforçando disposições e atitudes comportamentais supostamente masculinas. Se for menina, os pais e os professores estão apenas usando de reforços, disposições e atitudes comportamentais femininas. Em outras palavras, como o papel é só uma construção social, se desde a tenra idade os pais deixassem essa criança livre para ela escolher, ou os pais ensinassem que tanto um papel quanto o outro é legítimo para aquela criança, ela absorveria isso e num futuro próximo escolheria o seu papel social, de homem ou de mulher. Então o que eles estão fazendo? Eles não estão considerando que existe um elemento moral, segundo Romanos capítulo 2, Deus escreve a sua moralidade na nossa consciência, e aí a moralidade, ela não contribui apenas para distinguirmos o que é certo e o que é errado. A moralidade, ela serve também para a construção da nossa identidade pessoal. Eu sou homem, e o que me torna homem é o fato de que minha moral, parte dela é geral, mas parte dela é masculina. E isso está implícito, eu já nasci com essa condição. Quem é mulher tem a sua moral em parte geral e em parte feminina. Por quê? Porque já nasceu com essa condição. Então o ser humano não é esse ser que nasce desprovido, totalmente desprovido de conhecimento, de discernimento, de intuição, de instinto. Não, muito pelo contrário. Ele nasce com algumas capacidades. A própria masculinidade e a própria feminilidade, elas não precisam ser aprendidas nessa perspectiva do papel social. Até porque se você for retrocedendo, olha para você ver como é que esse pensamento é equivocado. Então, retroceda isso para os seus pais, para seus avós, bisavós, tataravós. Um belo dia você vai ter que chegar num primeiro casal. De onde esse sujeito que constitui o primeiro casal tirou, inventou como é ser masculino? De onde essa mulher que está presente no primeiro casal, que constitui o primeiro casal, inventou a feminilidade? Qual parâmetro, qual orientação, qual referencial eles tinham? Eles olharam para quem? Para os animais? Eles olharam para onde? Para rato de laboratório? Estão percebendo que é falacioso o pensamento? Quando você leva às últimas consequências, ele cai em contradição. E como é que nós sabemos se algo é verdadeiro ou falso? Por lógica clássica. Na lógica clássica você tem o princípio da não contradição. Os resultados
Eles não podem cair em contradição, porque se caírem eles são falsos. Então não faz o menor sentido dizer que papel é uma construção, porque se você tiver que chegar lá no primeiro casal, quem ensinou como é ser homem, como é ser mulher ao primeiro casal? O macaco? Não faz sentido. Então, a partir dessa noção de que homem e mulher seriam apenas papéis construídos socialmente, o feminismo classifica o modelo tradicional e bíblico de família como modelo antigo, retrógrado, e chama esses novos formatos de ser homem e ser mulher de novo modelo, mas nós chamaremos aqui no nosso estudo bíblico de modelo feminista de família. Okay? Então agora vamos fazer uma comparação entre o modelo bíblico com o modelo feminista de família. Então vamos começar entendendo os papéis. Como eu criei um quadro aqui para facilitar, então eu vou ler pequenos trechos aqui e vou explicá-los. Então vamos para os papéis no modelo tradicional de família. No modelo bíblico de família, os dois, homem e mulher, são concebidos como naturalmente diferentes, tanto biopsíquica como socialmente. As identidades masculinas e femininas estão bem demarcadas com precisão. O que cabe a um exclui o outro. Estão vendo? O que cabe ao homem, a mulher não consegue fazer. O que cabe à mulher, o homem não consegue fazer. Ok? Quer em comportamentos, atitudes, sentimentos, inclinações ou interesses. Vou dar uma dica, uma sugestão de leitura para vocês, só para vocês terem a ideia, a noção do que a gente está tentando explicar aqui. Tem um livro que o título dele eu acho um pouco vulgar, mas o conteúdo dele é científico, é muito interessante. Um casal, casado há 30 anos, se dedicou durante esses 30 anos a fazer uma pesquisa psicológica, social e religiosa, com diversos casais, para entenderem como é que homens e mulheres são diferentes biologicamente, psicologicamente e socialmente. Então, a pesquisa vai desde a forma como homens e mulheres enxergam. Por exemplo, o olhar do homem é binocular, ele mantém um foco. Por isso que quando ele abre a porta da geladeira, que ele pergunta para a esposa onde está a manteiga, e a manteiga está na cara dele, a esposa fala, pô, mas a manteiga está na sua cara. Ele não vê por quê? Porque a visão da mulher é de 180 graus, é uma visão periférica. É por isso que quando a mulher está dirigindo, ela abre mais a curva, parece que está dirigindo carreta, porque tem a impressão de que ela vai bater, porque ela vê mais detalhes da curva do que o homem. Mas o homem não consegue enxergar uma manteiga ou achar o relógio dele na gaveta. Por quê? Porque quando ele abre a gaveta, se ele olhar para o lado esquerdo, o olho dele não atinge o restante da gaveta. Então essa é a primeira diferença entre homens e mulheres. A mulher enxerga melhor. A segunda diferença, uma diferença, por exemplo, também biológica. A mulher usa os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Por isso que quando ela tem que falar esquerda ou direita, geralmente ela se confunde. A minha esposa mesmo é mestre nisso. Aproveitando que ela não está aqui hoje, deve estar me assistindo. Eu falo, que lado que vira? Aí a hora que ela vê que vai se confundir, ela corre e mostra com a mão, lado de cá, lado de cá. Por quê? Porque ela usa o mesmo lado, os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. O homem usa um lado de cada vez. E aí existem diferenças emocionais. Por exemplo, se um rato aparecer na cozinha, quem grita mais, um homem ou uma mulher? Quem sobe na cadeira, o homem ou a mulher?
Então, diante de determinadas situações emocionais, a mulher reage de uma forma diferente do que o homem reage. E socialmente é a mesma coisa. Então, quer dizer, não dá para a gente ficar falando do livro aqui. O título é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. É muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro, para vocês entenderem as diferenças biológicas, psicológicas e sociais entre homens e mulheres. E são diferenças estabelecidas pelo próprio Deus. É muito interessante. Agora vamos para os papéis no modelo feminista de família. O modelo feminista de família é marcado pelo fenômeno do individualismo. As fronteiras de identidade entre os dois sexos são fluidas e permeáveis, com habilidades plurais de representação. Então vamos lá. Mulher, ela pode ser oficial de forças armadas, e o homem pode ser dono de casa. Hoje em dia você pode optar por ser mãe ou pai solteiro. E eu nem estou falando de adoção. Hoje em dia é possível que a mulher seja chefe de família. E aí eu não estou falando daquela mulher que passa pelo desamparo masculino e se vê obrigada a ser chefe de família. Nós não estamos falando dessa circunstância. Nós estamos falando de circunstâncias em que a mulher é naturalmente casada e o sujeito não cumpre o papel dele de cabeça. Ele não é chefe de família e não sabe como ser. Ok? Isso é... E aí, ainda dentro do modelo feminista de família, há casais, inclusive cristãos, que substituem a opção de ter filhos pelo que nós chamamos de humanização de pets. Compra um cachorro e adota como filho. Eu me lembro uma ocasião que eu fui a um restaurante com a minha esposa, nós fomos almoçar, e aí tinha um gato debaixo da mesa que nós escolhemos. Aí eu brinquei com ela, que ela quis espantar o gato, eu falei, cuidado, pode ser filho de alguém aqui, você vai se encrencar. Por quê? Porque homens e mulheres hoje têm deixado de ter filhos para substituir por animais. E aí agora de uma forma mais direta, mais específica. Como é que é o modelo de família bíblica dentro do casamento? Ainda no modelo bíblico, o casamento é considerado indissolúvel, monogâmico e também ligado à reprodução. Abriga duas ordens de responsabilidades morais. A masculina é fundada na relação com o trabalho e na virilidade, provendo a manutenção econômica da família e tendo a atitude protetora para com seus membros. Ok? Então, o casamento é considerado indissolúvel, monogâmico, está ligado à reprodução, e as duas ordens morais têm a ver com os papéis de cada um. Ao homem cabe proteger e prover. Então, como eu disse, a masculina, a responsabilidade moral masculina, e a responsabilidade moral feminina está calcada na preservação da sexualidade, na administração do lar e no exercício da maternidade pela dedicação aos filhos. Então, quer dizer, nós não somos contra que casais cristãos entre si concordem que a mulher trabalhe para gerar renda. Mas é bíblico que se em algum momento a mulher precisar parar de trabalhar, seja para cuidar dos filhos, ou seja por uma opção dela, a responsabilidade de continuar trabalhando e provendo é do marido. E a grande decepção está no fato de que mulheres cristãs reclamam que muitos maridos, depois que elas passaram a trabalhar fora, optaram pela preguiça e por não trabalhar, gerando renda a mais. E depois eles não sabem, quando vão procurar o gabinete pastoral, por que o casamento está acabando. Simples. A mulher não tem estrutura emocional para cuidar da parte dela, que é administrar o lar,
e cuidar da parte dele, que é gerar, prover recursos. Quem tem estrutura emocional para aguentar esse batidão de trabalhar fora gerando recurso é o homem. Tanto é que o homem não tem a opção de não trabalhar gerando renda. Ele não tem essa opção. Caso ele caia numa circunstância que o impossibilite a trabalhar por enfermidade ou qualquer outra circunstância, aí a gente entende. Mas diante de uma situação em que ele pode trabalhar e opta por não trabalhar, essa negligência moral, dessa responsabilidade moral, é pecado. Agora vamos olhar o casamento na perspectiva do feminismo. A instituição casamento já traz em si o embrião da dissolução. Desde a ligação informal e descomprometida do namoro, os casais já se unem imaginando que, se não der certo, basta partir para o divórcio. Terrível, né? A sexualidade dos parceiros é desvinculada da obrigação de reprodução ou de uma resposta feminina ao desejo masculino. Em outras palavras, não tem necessidade de casar, basta morar junto. Mas se quiser casar, se não der certo, é simples, separa. Então não há nenhum valor moral e nenhum valor educacional de sustentação psicológica para ninguém ali. Nem o homem, nem a mulher, e se eles tiverem filhos, muito menos para a criança. Então a família, que deveria ser esse seio do conforto, aquilo que deveria nos trazer segurança, porque o primeiro ambiente de aceitação, onde somos aceitos, é a família. Num ambiente de família com pensamento feminista, esse tipo de aceitação não existe. É cada um por si e o diabo por todos, porque nem Deus eles querem lá. Bom, vamos entender então agora como é que funcionam os relacionamentos entre marido e mulher na perspectiva bíblica e na perspectiva feminista. Até aqui está ok essa questão dos papéis? Tá bem claro? Está bem definido? Se vocês tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para perguntar. Na organização da família tradicional, há uma clara organização entre homem e mulher, adulto e criança, em que homem e mulher, isto é, os primeiros, são porta-vozes da autoridade, detentores de saber e poder, conferidos pelo próprio Deus. Isso é profundo, parece que não, mas é. O ponto de equilíbrio está na aceitação bíblica de que cada um deve fazer o melhor possível em seu respectivo papel. Então, essa conversa fiada de que pai e mãe tem que ser amigo dos filhos, nos últimos 20 anos, gerou o declínio que nós temos hoje da autoridade dos pais, minou a autoridade dos pais ao ponto de que filhos hoje, além de serem desobedientes, têm dificuldade de aceitar a instrução dos pais. Por quê? Porque, poxa, a gente assiste televisão, a gente assiste YouTube, a gente participa de redes sociais e outros canais. Então os supostos especialistas começaram a dizer que pai e mãe não poderia bater nos filhos para corrigir, que isso deveria ser um crime, que pai e mãe deveriam respeitar o desejo dos filhos e a vontade dos filhos, que pai e mãe deveriam ser mais amigos dos filhos. Olha no que deu. É evidente que vocês, pais, não vão nunca deixar de ser confidentes dos filhos de vocês, no sentido de ouvi-los, de tentar entender quais são os seus anseios, suas expectativas, seus medos, seus desejos de realização. Mas dizer que pai e mãe tem que ser amigo não é entendido na cabeça da criança como é entendido na cabeça do adulto. Na cabeça do adulto, o adulto vai entender que ele tem que ser amistoso com o filho.
mas ele não vai deixar de corrigir quando precisar. Isso se for um pai e uma mãe conscientes. Mas na cabeça da criança soa que pai e mãe são iguais a ela. Então ela pode desrespeitar, ela pode gritar, ela pode espernear, ela pode constranger publicamente os pais fazendo coisas erradas. Eu me lembro que quando criança, quando nós fazíamos uma bagunça, eu, meu irmão, meus primos, as crianças do meu tempo, bastava um olhar do meu pai ou da minha mãe, eu já sabia que era para parar, que se eu não parasse em casa, eles iam me corrigir. E é bíblico a instrução de corrigir o filho com a vara, e é bíblico a instrução de ensinar o filho sobre Deus. Ensina o filho no caminho, não é o caminho, é no caminho, isto é, enquanto você caminha ao longo das fases de crescimento dessa criança até a sua vida adulta, compete a você, pai e mãe, ensinarem a ele sobre Deus, a sua palavra, sobre a criação, a queda, a redenção, a necessidade de arrependimento e converter-se a Cristo. Então, por que nós temos hoje tantas crianças desobedientes? Porque os pais perderam a sua autoridade. É simples assim. Os pais perderam a noção de autoridade. Criança não nasce sabendo desse tipo de princípio. Isso precisa ser educado, precisa ser instruído. Olha, eu sou autoridade sobre a sua vida. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai cumprir as regras daqui da minha casa. Você vai comer da comida que eu tenho condição de colocar, você vai vestir a roupa que eu tenho condição de comprar, o calçado que eu tenho condição de comprar, você vai ter o brinquedo que eu tenho condição de te dar. Agora, junto dessa descompensação e dessa perda de autoridade, vem grandes endividamentos para dar para os filhos, cumprir os desejos dos filhos. Junto dessa descompensação, vem a falta de respeito dos filhos, ao ponto de que alguns países já é lei. A família é controlada pelo Estado. Então, se a criança ou o adolescente entra no quarto dele, os pais não têm autorização de entrar se a criança não permitir. E se o pai e a mãe entrarem e a criança denunciar, os pais vão presos. Respondem juridicamente por essa atitude de entrar no quarto sem pedir. Desde quando você, pai e mãe, tem que deixar a porta do quarto do seu filho fechada e não pode entrar? Que autoridade você vai ter para ensinar a palavra de Deus e os bons costumes para o seu filho, se ele não te deixa entrar no quarto dele? Então agora vamos para essa relação na família cujo ambiente é feminista. No interior da relação, é esperado que o homem seja ao menos um coadjuvante na criação dos filhos e nas lidas domésticas, e que a mulher exerça no mínimo um papel auxiliar quanto à economia da família. Os deveres e privilégios são compartilhados, bem como é enfatizada a atenção, mas não há obrigação com os desejos, mas com as ideias e com os projetos sobre ter filhos. Estou percebendo como é que a coisa está toda distorcida? Não tem um papel claro do homem e um papel claro da mulher. Só é exigido que o homem ajude a cuidar dos filhos. E aí o homem vira e fala, então tá bom, se eu tenho que cuidar do filho, você também tem que pôr dinheiro dentro de casa. Como se fosse uma obrigação da mulher aquilo que é obrigação do homem. E aí só é discutido, e aí, vamos ter filhos ou não? Pronto, só até aí.
há um completo desequilíbrio e uma completa falta de raiz, de substancialidade, de funcionalidade. É brincar de casinha. São duas crianças crescidas fisicamente que estão brincando de casinha, mas que não têm a menor noção do que é a responsabilidade de cada um. E aí, que resposta nós poderíamos dar a isso, né? A gente pode dizer que é verdade que nas últimas décadas a mulher conquistou o seu espaço. Sim, ela conquistou contra o pecado e contra a desigualdade em se tratando do feminismo cristão. Mas quando eu falo em se tratando do feminismo cristão, o que eu quero dizer é que isso é uma resposta a elas, ok? A mulher, ela conquistou, mas ela não conquistou por ser feminista. Ela conquistou pelo próprio desenvolvimento social e espiritual das igrejas. Por exemplo, teologia pública, que é a resposta à luz da palavra de Deus que nós damos para temas sociais, como esse estudo que a gente está fazendo, não era algo feito na década de 70 e 80 do século passado. Entretanto, novas demandas surgiram, e a igreja é viva, e a igreja é ativa, e a igreja fica atenta a essas demandas. Então é óbvio que foram surgindo novos teólogos e novos pensadores que entenderam essa demanda e hoje têm dado respostas. Portanto, o respeito que eu tenho por uma mulher, o respeito que eu tenho por uma cristã, o respeito que eu tenho por essa minha irmã em Cristo, bem como tenho pela minha esposa, pela minha mãe, não é porque elas brigaram comigo e me obrigaram a ser assim. É porque eu penso, eu raciocino, eu leio a Bíblia e eu estudo. Eu não preciso que elas me falem. E não é uma questão de arrogância, é uma questão de entendimento bíblico. Qualquer um que ler a palavra de Deus vai saber que homem e mulher devem ser tratados de forma igual e com o mesmo respeito diante de Deus, porque são iguais. Ambos são imagem e semelhança de Deus. Não precisa de uma feminista me falar isso. E qualquer espaço, então, que ela tenha conquistado, de dar uma aula na escola dominical, de pregar num domingo ou numa quarta-feira, de ter voz na assembleia para poder votar os projetos da igreja, não é porque um grupo de feministas quebrou o pau e falou que tem que ser assim. Não. É porque se a pessoa lê a palavra de Deus, ela vai se tornando cada vez mais esclarecida e entendida a respeito do espaço de ambos. Não tem necessidade de ser feminista para requerer uma coisa que já é bíblica. Não tem fundamento, é uma contradição. Por quê? Porque se se uma mulher se declara feminista, se bem que tem homem também que diz que é adepto do feminismo, mas se uma mulher se declara feminista e ela é cristã, ora gente, não tem jeito de ser feminista sem adotar todas as pautas do feminismo. Isso aí é a mesma coisa de dizer que o sujeito é cristão e é de esquerda. Não tem jeito de ser cristão e ser de esquerda ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão ele vai ter que adotar todas as pautas da esquerda. Então, para aquilo que é o exercício da justiça e para aquilo que é o exercício da igualdade, isso já está na Bíblia. Eu não preciso nem ser feminista e nem ser esquerdista para requerer esse tipo de coisa, não. Basta que eu seja um cristão. E basta que, como cristão, na minha vida piedosa, eu transmita esse anseio para a igreja e para a minha liderança, do exercício da justiça. Só isso. Então a mulher conquistou espaço? Conquistou, mas não foi graças ao feminismo e muito menos o feminismo cristão.
Bom, eu queria ler um trecho aqui agora, que mostra os resultados da decadência que a mulher experimenta socialmente por ter abraçado o feminismo ou o feminismo cristão. Esta nova mulher do feminismo possui identidade profissional própria, possui inclusive papéis masculinos, mas o que ela tem daquela grande mãe sábia, generosa e transmissora do afeto e do poder, representante da segurança e do equilíbrio com que os membros de uma família podem procurar. O que restou? Talvez o pior dos resultados seja a queixa do sentimento de culpa de muitas mulheres feministas pela dificuldade de conciliação entre a sua vida doméstica com a sua vida pública. As realizações pessoais não cobrem a aspiração que elas sentem pelo lar, não dão paz interior e não conferem sensação de plenitude. Porém, o feminismo continua ensinando que essas mulheres nunca devem retroagir ao modelo tradicional de família. Isso seria inconcebível. O destino de ser mãe precisa, antes de tudo, ser evitado. Estão percebendo como é que o pecado funciona? Quando a Bíblia fala que o pecado leva à morte, esse é um exemplo claro disso. Se ser mãe deve ser evitado, em algum momento a humanidade vai se extinguir. Qual que é o sentido disso? Onde é que estaria a realização plena? Na morte. Não existe. E agora um trecho sobre a situação do homem que apoia a mulher feminista ou que ele é adepto do feminismo. Já o novo homem experimenta a banalização do seu papel e de suas antigas representações sociais. Elas são vistas como contrárias às novas representações feministas e representações de homossexuais. Como alternativa, o feminismo propõe a desconstrução da virilidade, interpretada como a identidade sexual do homem comprometido em proteger e em prover, junto de uma reconstrução da paternidade, não apenas no sentido clássico de proteção espiritual, material e moral, mas com uma possibilidade de ampliação de suas funções na administração e cuidado do lar, que é o papel da mulher. Em outras palavras, o homem perdeu o respeito, perdeu a noção de masculinidade, e o que o feminismo propõe é que o homem seja feminilizado. Se você tiver duas fêmeas dentro de casa, talvez seja mais fácil para a mulher e para a criação de filhos. Perdão, querido? Eu não saberia te dizer assim estatisticamente essa informação, mas eu sei que o que você está dizendo é verdade de alguns, mesmo sendo heterossexuais, eles dizem que não tem problema ser homossexual, quem quiser ser para lá que seja. Não, isso é um problema, mas a grande contradição, a meu ver, é que essa mulher requer desse marido uma reconstrução da sua virilidade, e aqui virilidade é essa noção de proteção e provisão, feminilizando o homem, mas depois ela chama ele de banana. Ou então vai fazer uma crítica
em outro núcleo familiar ou na própria igreja e fala assim: meu marido é um banana, quem tem que tomar as rédeas lá de casa sou eu. Mas ela requereu tanto um banana, quando finalmente o sujeito se tornou um banana, agora ela está reclamando? Não dá para entender. É também uma outra contradição, né? E é claro, é óbvio que essa redefinição do papel da mulher e do homem vai reverberar na educação dos filhos, que é o nosso último tópico aqui da noite. Então essa parte aqui que eu vou apresentar para vocês agora, ela é fruto de uma entrevista. Uma mãe feminista, que ela foi entrevistada, ela faz parte de um grupo de mulheres que se reúnem periodicamente para falar sobre o novo modelo de maternidade e a educação dos filhos. Então, o que é que se propõe nesse grupo de discussão, de conversação? Se propõe a levar ideias feministas para os filhos desde a mais tenra idade. Educar os filhos já na filosofia, na ideologia do feminismo. Como isso seria possível? Aí tem algumas sugestões aqui. Mas basicamente a ideia primária estaria no reforço. Da mesma maneira que hoje vocês educam a filha de vocês na palavra de Deus e com reforços bíblicos e morais vindos das famílias de origem de vocês, as famílias biológicas, o feminismo propõe que, se o que educa uma criança é o reforço, então, que você reforce os ensinos feministas para a criança. Quais seriam, então, esses ensinos feministas sobre os filhos? Primeiro, ensinar para a criança que não existe diferença, não existe divisão de gênero. Ou seja, ele pode escolher se ele quer ser menino ou se ele quer ser menina, ou ensinar para a menina se ela quer ser menina ou se quer ser menino. Não existe divisão de gênero, os dois são igualmente importantes, e é uma coisa boa para a criança escolher o que ela quiser ser. E aí você pratica esses ensinos. Como é que você pratica? Por exemplo, você vai levar seu filho para cortar cabelo, não chega lá pedindo um corte masculino, não, deixa ele cortar o cabelo do jeito que ele quiser. Se ele quiser um corte feminino, beleza. Se quiser o corte masculino, beleza também. A filha é a mesma coisa. Se ela quiser um corte masculino, joia. Se quiser o corte feminino, tá bom do mesmo jeito. Tá vendo que você está reforçando o ensino de que não existe diferença de gênero? Aí um outro exemplo. Se você tiver um filho, não chamar as colegas mais próximas de amiguinhas. E para aquele menino que está crescendo, não chamar a menina por quem ele se interessa de namoradinha. Não chama. Porque se ele não tem a definição do que é uma amiga e do que é uma namorada, fica fácil para ele depois escolher se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. E vice-versa. Não chama os amigos da sua filha de amiguinhos. Não precisa de dar esse nome para eles. E quando ela crescer mais um pouquinho, que ela se interessar por um rapazinho, não chama ele de namoradinho, não. Porque se ela não souber o que é e como é, e o que ela sente exatamente por ele, fica mais fácil ela escolher se ela quer ser menina ou menino. E aí, os pais, agora os homens mesmo, os pais, eles têm um papel importante para educar através do exemplo. Então, qual é o exemplo que o homem tem que dar? De que ele é frágil, de que ele chora, de que ele pode demonstrar fraquezas e ele pode realizar tarefas domésticas iguais às da mãe. Porque aí tanto faz se ela quiser ser menino ou menina, ou se ele quiser ser menino ou menina, e no futuro, se ela, moça, for ainda heterossexual e quiser escolher alguém para casar, o modelo de referência masculina
é alguém frágil, que chora e que faz as tarefas que a mãe faz. E não o modelo bíblico de alguém que é forte, que provê e que protege. Se a sua cabeça não dói e o seu estômago não embrulha ouvindo isso, a minha dói. E o meu estômago embrulha. Oi? As coisas de forma descontinuada, gente. Se a gente for olhar hoje em dia, a humanidade, a gente está mais parceiros de certa forma, o marido, lá para o outro, para de casa, é comum. É interessante? É interessante porque a gente acha comum hoje em dia, não é? Mas se for olhar biblicamente, o papel do homem é passar a lei da fora da casa. Não é dentro de casa fazendo uma fazenda. Só que a mente da gente hoje é coisa de certa forma tão grande que a gente acha normal. E se a gente fala isso em grupos que não é cristão, que não tem essa mentalidade bíblica, a gente é visto como, né? Sim, eu vou inclusive comentar. Eu vou complementar a sua observação com algo que eu tenho certeza que quem está na internet vai querer me matar agora. Mas veja bem, da mesma maneira que cabe à mulher a administração do lar e o cuidado do lar, e ela não tem a obrigação de trabalhar fora, porque a obrigação de prover e proteger é do homem, o homem tem realmente essa obrigação de proteger e prover, portanto, auxiliar nas atividades domésticas também não é uma obrigação masculina. Assim como trabalhar fora não é uma obrigação feminina. É interessante se a mulher trabalhar fora e puder ajudar? Sim, mas se algum dia ela precisar parar, o casamento não pode acabar por causa disso. A mesma coisa, é interessante que o homem ajude nas atividades domésticas? Sim, mas não é obrigação dele. E se ele precisar parar, o casamento não pode acabar por causa disso. Agora, se alguém que está assistindo discordar, vai discordar por uma razão. Porque a mentalidade feminista de que o homem tem obrigações domésticas já está impregnada. Eu posso até perder visualização e perder pessoas que não vão mais querer participar do estudo bíblico, mas o meu compromisso é com a Escritura, com o Evangelho e com a verdade bíblica a respeito de como é que o casamento funciona. Eu tenho a obrigação de falar a verdade, eu não posso omitir. E aí vamos continuar aqui na questão da criação de filhos. Então, observem só que loucura. Os pais têm um papel importante. Qual é o papel importante? Ao invés dele prover e cuidar para que a moça no futuro escolha um marido que vai prover e cuidar, porque ela só está sendo transferida de papel, o pai dela vai deixar de fazer esse papel e o marido dela vai passar a fazer, e ela vai ter a tranquilidade de se submeter a ele em amor, cuidando da casa, porque essa submissão significa confiar na provisão e na proteção dele. Ela só tem essa condição de fazer isso porque ela viu o pai dela fazendo, com a mãe dela e com ela. Agora, se ela vê um pai chorão, do jeito que está constantemente errando, frágil, e ter isso como referência de homem, no futuro, muito provavelmente, ela vai passar por uns 2 ou 3 casamentos. Isso se ela se casar, né? Então isso é um problema. E aí, finalmente, o objetivo é que tanto pai quanto mãe, nessa redefinição de papéis, guiem os filhos, e à medida que eles forem crescendo, o pensamento deles vai sendo consolidado na proposta feminista. É assim que o feminismo pensa a criação de filhos. Não há uma autoridade, pais e mães são só amigos,
e não há papéis definidos. É por isso que e para você que observou essa questão de como nossa cultura já está impregnada, tem muitos casamentos hoje já na nossa geração que não dão certo. Por quê? Porque a mulher viu o pai sendo um banana a vida inteira e viu a mãe tomando conta da casa. Aí ela entrou na relação achando que tinha que mandar no marido e nos filhos, e o marido não aceita. Aí os dois ficam competindo e disputando poder pau a pau. E aí o que acontece? Cedo ou tarde, esse casamento acaba, porque ninguém aguenta viver de disputa de poder uma vida inteira. Então essa é uma das consequências. E aí para quem fala assim, mas o casamento acabou, um feminista diria, e daí? Era bom que nem tivesse casado mesmo. Não há nenhum valor moral ou educacional no casamento, como eu já mencionei, e na constituição familiar. Bom, então nós vimos no estudo de hoje as influências do feminismo na família. Então vimos essa perspectiva um pouco mais comportamental, mais filosófica, porque nós vimos as motivações por trás da ideologia feminista. E na próxima quinta-feira, se o Senhor nos der vida e saúde até lá, e se Cristo não voltar, a gente se encontra aqui de novo para nós estudarmos as respostas bíblicas, as respostas cristãs que nós temos para dar contra o feminismo e automaticamente de orientação para os cristãos, os nossos irmãos e irmãs que assistirem o estudo bíblico. Vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, alguma adição? Perdão. Sim. Sim, a próxima quinta-feira a gente encerra, né? É um ciclo de apenas 3 quintas, mas o senhor encontra o estudo bíblico da primeira quinta-feira no canal da Igreja Batista mesmo. Isso, exatamente, que é sobre isso, porque lá eu vou tratar de uma abordagem histórica. A primeira onda, a segunda onda do feminismo, terceira onda, como é que influencia a sociedade, a forma de pensamento e tudo. Hoje a gente está nessa abordagem mais filosófica, comportamental, como eu comentei, e a abordagem teológica, que vai ser a resposta bíblica para essas bizarrices aqui que a gente está vendo, nós vamos encontrar na próxima quinta. Vamos falar na próxima quinta-feira. Já foi relatado. Isso, basta entrar lá no canal da Igreja Batista em Cristo, e lá vai ter a data direitinho com o título, né? Feminismo, primeira parte, tudo, e aí é só assistir. Perguntas? Então tá bom. Vamos orar para a gente encerrar. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela tua bondade e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela chance que nós tivemos de estar aqui, de aprendendo um pouco mais. De coração, meu Deus, eu peço que o estudo de hoje tenha sido elucidativo, esclarecedor, libertador até, meu Deus. E que as pessoas entendam que cada observação que nós fazemos aqui em contraposição às ideias feministas não é porque somos preconceituosos ou não amamos essas pessoas. Pelo contrário, o amor de Cristo por estar em nós e nós desejarmos a salvação dessas pessoas é que nós fazemos as observações que fazemos. Mas o nosso primeiro compromisso é com o Senhor e com a tua santa palavra. É por isso que nós pedimos que o Senhor acalente, console, esclareça, ilumine, liberte a mente, o coração de cada um, ó Deus, que assistiu o estudo bíblico e daqueles que ainda hão de assistir, para a glória do teu santo nome.
E se o Senhor assim nos permitir, que possamos estar aqui na próxima quinta para finalizarmos o estudo sobre feminismo, apresentando a resposta bíblica para a glória do nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém, amém e amém, Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês.